mais um assunto sobre amorosidade. Estamos aqui para falar sobre Cristo, o mentor de todos os mestres, digamos assim, né? Ele era o mentor de Jesus, de Buda, de várias personalidades iluminadas que vieram ao mundo, né? Então, sobre esse tema, iremos discutir agora. Eu sou Daniel Araújo, Josué Cirtoli, Guilherme Pessen e Tomar Souto, Vanderlei Bianchi. Então, posto que Cristo, enquanto nós no Ocidente o conhecemos como o Cristo, na Índia, por exemplo, tinha o nome de Vishnu, né? Vishnu. Daí que a gente vai ter um entendimento sobre essa colocação para que a gente tenha melhor esclarecimento. Com a palavra, Josué. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que estabelecer, já que estamos no mundo ocidental, é que há de se fazer a diferenciação de Jesus e do Cristo. Jesus, o homem, o ser humano, o encarnado, aquele que encarnou, como todos nós, como o médium, como Lindomar, Guilherme, Daniel, Porque na época Jesus não dizia só um. Isso. Era como Manuel, Joaquim, tinha vários. Isso, vários. É um nome comum. Era um nome comum da época, né? Então a gente tem que estabelecer Jesus, aquele que encarnou. Cristo, né? É aquela entidade, aquele ser que era o seu mentor, que era o cara que fazia a coisa acontecer em cima. Muito parecido com a questão de Chico Xavier e Emmanuel. Chico Xavier, o encarnado, Emmanuel, o mentor dele, o desencarnado, né? E esse mesmo que nós chamamos de Cristo, mas que na época, né, antes da confecção dos evangelhos que foram escritos em grego, não chamavam de Cristo, porque Cristo é uma palavra grega, que uma das traduções é ungido, né? Então não tinha ainda essa designação, isso veio depois, né? Não se chamava assim, como Cristo, né? E algumas passagens, a gente até precisa, se a gente for mais minucioso, nós vamos ver que em algumas passagens do Evangelho é muito clara a diferença quando é Jesus falando e quando é Cristo, né? É bem interessante perceber que na minúcia do Evangelho tu consegue distinguir, né? O Cristo, quando vem e fala, ele é sublime, e na amorosidade dele, ele coloca todas as situações de maneira sublime, sempre a serviço e tal. E Jesus não, Jesus já tem um pouco nosso, do humano, da questão de construção do ego, né? Embora que seja um encarnante do mais alto estirpe de espírito elevado, mas ele também sujeito à lei de karma do planeta, né? Então a gente tem que separar isso aí. E esse mesmo espírito, ele tem, dependendo da cultura, esse mesmo ser que nós nos chamamos de Cristo, esse mesmo ser, dependendo da cultura, ele vai tomar outros nomes, né, com outras histórias, né? Aí na cultura grega ele vai receber o nome de Atena, ou seja, tem uma percepção feminina dele, né? Deus da sabedoria, da lógica, né? Na questão do hinduísmo, né, ele vai ser representado por Vishnu, né? Também uma deidade amorosa, compassiva, companheira, que acolhe, acolhedora, né? Que traz para o seu seio, né? Vishnu, e assim sucessivamente, ou seja, é uma entidade, é um ser que ele vem numa manifestação de criação, de expansão de possibilidades de consciência, de renovação de possibilidades de consciência, né? Então a mesma entidade foi mentor de Buda, como foi falado, né? Buda, ou seja, quando é que Buda se ilumina, né? É mais ou menos quando Jesus é batizado, ou seja, eu me iluminei, descobri que tudo é sofrimento, embaixo da árvorezinha lá meditando. E Jesus foi quando foi batizado por João Batista, ou seja, que essa entidade, esse ser, esse espírito mais alto, elevado que existe no universo, chega e diz, bom, então vamos começar o trabalho. Comunhão. Isso, ele entra em comunhão, né? E aí a gente tem a questão que no caso de Buda é muito mais intuitivo, e no caso de Jesus é muito mais mediúnico, ou seja, Jesus é uma mediunidade muito mais ostensiva do que Buda. Buda trabalha muito mais a questão moral, ética, filosófica e de exemplo de vida.
Jesus já vem com uma questão de mediunidade muito ostensiva, né? Tanto é que alguns vão dizer que Jesus abre os trabalhos mediúnicos, ou seja, ele vem com aquela mediunidade de cura, de fazer acontecer na hora e tal, para mostrar que tem alguma coisa ali. Que hoje conhecemos por médium, que foi cunhado por uma palavra cunhada por Allan Kardec. Na época tinha a denominação de profeta. Qualquer pessoa que tinha mediunidade, qualquer ela que fosse, de qualquer jeito, era considerado um profeta. Isso, perfeito, muito bem colocado. Interessante que essa entidade, que para mim é Deus, ela foi em cada canto do globo. Do universo, né? Sempre teve presente, acompanhando Até E pelo que o Medon fala, nos lugares mais doentes, assim, mais necessitados daquela época, né? De todas. Então não deixou ninguém à mercê, né? Então ele falou que Cristo foi o mentor de 122 nomes importantes, personalidades importantes, que a nossa história ainda remonta, né? Que guardou o histórico, e foi bem mais, daí o tempo apagou. Não, talvez não seja que apagou, mas é que se evidenciou, em função, principalmente no Ocidente, em função da Igreja Católica, se evidenciou a questão de Jesus. Sim. Pelo trabalho aí depois de Paulo de Tarso, dos apóstolos e tal, que foi trazendo isso numa época que foi bem conturbada, né? Aquela mudança de estado de consciência do planeta. Então ficou muito mais evidente. Mas com certeza o trabalho dessa entidade que paga sobre todos nós nunca acabou, nunca deixou de existir. E outra coisa interessante... A gente pode chamar ele também de espírito de verdade. Tem espírito de verdade. Libertas, que é a estátua da liberdade. Que é o mesmo que Atenas, só que na cultura grega. Mas ele diz que... romana. Cristo é que veio nessa entidade feminina para falar de amor, porque para os gregos, falar de amor, um homem nunca poderia falar. Tem que ser. Isso. Então teria que vir uma personagem feminina. Sim, que tem que entender o seguinte, que para os gregos, para o entendimento grego, que era um povo extremamente, que trazia muita questão da sabedoria em si, né? O que acontece? Os gregos eram muito rígidos. Então, que é um castigo bom, é castigo de grego, né? Veja o mito de Sísifo, né? Questão de subir e quando chegar lá, a pedra volta e começa tudo de novo. Não. Os gregos são excepcionais em castigos. Sim, e falar de Prometeu também, né? Isso, Prometeu, ficar com... Exatamente. Então, chegar alguém que dizia, gente, vocês têm que ser complacentes, vocês têm que perdoar, não precisa ser assim, é muito feminino para o grego, né? Isso não é porque um homem faria. O homem é aquele cara assim, que ele é ostensivo, é marrento e vai para cima. E eu quero corrigir aqui o que eu julguei colegas católicos diziam, no entendimento deles, Cristo era Deus, né? Eu disse, não. Deus é que Jesus é uma coisa, Cristo é outra, Deus é outra. E agora, no meu entendimento, Jesus é Jehoshua, né? Cristo e Deus é a mesma coisa, e Deus é um Deus vivo, então, porque ele atuou nesse 122 e ele não deixou desamparado. Até mesmo porque... o globo, né? Então, é um Deus atuante, até mesmo porque, Jesus é uma palavra no latim. Não sei se Jesus em hebraico é Jehoshua, o nome do encarnado. Né? Bem Pandira. Bem Pandira? Mas é a história mais nova. Esse ponto Pandira aí é novidade para mim. O cara é chato pra caramba. E daí, a Cláudia que leu um pouco sobre a história. No meio mais próximo, conhecido como Cascão, ultimamente. A Igreja Católica tinha os pagões, e daí tinha o Deus Mira, e eles criaram Jesus com uma personalidade que pegasse esse Deus Mira. Isso. Mas isso é muito do romano. Para pegar esse público. Mas fiéis, daí criaram olhos azuis. Mas é como os nórdicos, né? Os nórdicos tem a serpente nórdica, como é que é o nome O dragão. A serpente que devora o mundo, que luta com Thor, não sei o quê. O que a igreja fez daí? Isso lá nos escandinavos, né? Pegou isso. Não, mas essa é a serpente que depois dá a maçã para Eva, entende? Ou seja, ela adapta a história. Os romanos faziam isso, né? Os romanos
eles tomavam para si a cultura do outro para reverter. Para reverter para si a cultura do outro, para poder trazer eles para a cultura romana, né? E a igreja aprendeu com isso. Fazer uma reengenharia. Isso, e às vezes engenharia reversa para poder refazer de novo. Então Maria, Jesus e como é que é o nome do... José, tudo branquinho e lá no deserto. Isso, lá. que naquele entendimento palestino lá, sim, eram pessoas muito mais para pardas, mulatas ou negras, até porque está encostado da África, do que para o loiro de olho azul de cabelo comprido, né? Até porque teve muita dominação egípcia e Isso, exatamente, persa também. persa e babilônica, né? Sim, que eram povos com uma tez, uma cor muito mais escura. Isso aí é pura representação católica para trazer esse cara para o europeu, né? Para o indo-europeu. Então, sabemos que Jesus, o Cristo, tem essa designação, não de Jesus Cristo, como costuma se falar, mas lembrando que é Jesus, o Cristo. Até como eu disse inicialmente, Jesus existe muitos, até hoje. Né? O Cristo é um só. O Cristo é um só, o Cristo, o ungido. Né? Então, dentro dessa abordagem, ele, enquanto o Cristo mentor dessas personalidades que habitaram o mundo, que trouxeram nossas mensagens para a evolução da humanidade, e até hoje está trazendo, iluminando o caminho das pessoas, até mesmo com essa proposta de amorosidade que aqui estamos procurando auferir, né, estudar, vemos que ele sempre esteve de uma forma ativa e atuante, até porque enquanto onipresente, onisciente e onipotente, ele está como uma extensão do Pai Maior, né? Como uma primeira geração do Pai Maior. Representando ele ou até sendo. E esse é o entendimento, porque o que o entendimento da sociedade passa, né? Que Deus é uma coisa lá distante, inacessível, inalcançável, e que não está nem aí com o que acontece, né? E o entendimento que a gente vai ver nessa acepção é que não, ele sempre vem trabalhando, né? E aí sim Jesus diz, meu pai trabalha, eu também trabalho. E eu queria já aproveitar aqui que nessa miscelânea aí, Cristo foi crucificado, porque daí, pelo que os entidades falaram, Jehoshua, ele, naquela angústia lá, ele disse, Pai, se possível, faça-me esse cálice, por merecimento, ele desencarna naquele instante, Cristo assume o corpo dele e passa pela... e a saca lá, o martírio todo é crucificado. Sim, porque tu imagina só, né, o que acontece, né? E isso é só uma percepção, ninguém está dizendo que isso é ou deixa de ser, é só um entendimento que a gente não tem nenhum comprometimento aqui em dizer que a história foi assim, que é coisa desse jeito. É só uma possibilidade. Vai levantar pano, vai embora. Mas é o problema de quem quiser, né? Quem quiser, é só uma possibilidade. Abstrai. Traga isso para o campo da abstração, né? Então o que foi o entendimento é o seguinte: naquele momento, né, esse que estava encarnado diz o seguinte: olha, eu entendo o trabalho, né, entenda que a carne é fraca, eu não sei se eu tenho plena condição disso, né? Então, se possível, afasta de mim isso, se possível, se não seja feita a tua vontade, né? Aí tu te coloca no lugar, sei lá, dessa entidade, dessa pessoa, desse cara que tem como fundamento existencial o amor, né? Esse cara vem, assume essa posição, né? Pega todo o jugo dos homens para ele, né? E dá o exemplo. Entendeu? Então quem é que dá o exemplo, né? Claro, não pode ser alguém como nós, porque alguém como nós a gente não tem essa condição. Tem que ser alguém muito de cima para tomar sobre si todo o jugo e todo o fardo e dizer, vamos lá, e sem reclamar, e vamos lá, sabe? Então, essa entidade, ela chega, toma, desencarna o encarnado,
ele toma, que se não me engano, é um dia que ele fica ali nessa situação, né? Nem isso. Noite a noite. De uma noite até o começo da outra, né? Não chega nem a ser um dia inteiro. Você acha que deve dar umas 18 horas, porque a gente tem mais ou menos entendimento do Evangelho, né? Toma esse corpo, esse aparelho mediúnico, né? E vai cumprir e vai dar o exemplo que tem que ser dado. Enquanto Cristo dá o exemplo, né? Porque a gente tem muita e eu entendo isso, porque tem que fazer essa separação não é fácil, né? A gente tem que entender que Jesus, médium, homem, instrumento, isso, enquanto instrumento, né? Cristo é Cristo, né? E aí existe uma certa confusão nesse sentido de querer colocar Jesus no altar. Não, tira esse cara do altar, porque ele fez a parte dele, né? E cumpriu de maneira exemplar o que lhe cabia, mas quem tem que ficar no altar é Deus. Então Deus, enquanto potência, ele não consegue encarnar, né? Ele precisa, ele como a gente tem o entendimento de que ele irradia a sua condição, digamos assim, espírito, né? Para cumprir a missão, né? Enquanto na matéria. Desta forma a gente pode, digamos, cogitar essa situação como plausível e entendível hoje de uma forma bem diferente, por isso, né? As religiões também não devem brigar por verdades. Se foi a mesma entidade, o mesmo Deus que foi influenciar todos eles, disse a mesma coisa, com umas características um pouco diferentes. Com palavras, nas culturas diferentes. Um por parábola, não sei o quê. Mas então, por que brigar por verdades se foi ele mesmo, né? Mas que disseminou a mensagem. Isso, e tem uma certa lógica nesse sentido, justamente por isso, porque se fossem entidades diferentes, aí sim, não haveria consonância. Isso, exatamente. Né? Se fosse um ser diferente, justamente tempo isso. Geografia, tempo e espaço. Né? Realmente poderia ter motivo para essa dissonância, para essa cisão. Mas quando tu começa a perceber que, e se foi o mesmo cara que lá, ali, acolá, está sempre dizendo a mesma coisa, numa cultura diferente. E não tem preferido. E não tem preferido mesmo. Ser só lá, e não tem preferido mesmo. Isso, não tem preferido mesmo, né? É muita prepotência nossa querer ficar discutindo quem é do Senhor da razão e da verdade. Sim. É bem isso. Quer falar alguma coisa, Clay? Não? Tem mais? Deixa pro Guilherme. Então a gente observa que dentro desses encadeamento de mensagem que foi passada no tempo e no espaço para a humanidade, ela tem tido uma evolução, né? No momento adequado foi colocado aquelas verdades, né? Até, digamos assim, na questão de Moisés, que ele, enquanto médium na linguagem de hoje, que a gente entende, né? Recebeu aquelas mensagens não de outra pessoa, senão o próprio Cristo. Sim, da mesma entidade. E eu até reparei que os 10 mandamentos, eu questionei o mentor, mas parece muito a lei do italiano, né? Olho por olho, ele disse era a consciência da época. Então, essa entidade, Deus, Cristo, trouxe coisas necessidade do momento. Para eles lá, estava dizendo, não dá para você se amar e dizer, não mate o outro, já está de bom tamanho. Depois, mais para frente, ele diz, agora começa a amar. Se matar, tu já sabe que não que não deve ser, não é tão legal assim. E vai levando. Né? Isso. Não, exato, perfeito. Porque há uma desconstrução, né, daquilo que nos limita, dessa animalização, né, para cada vez mais tu tá mais puro no teu amor, na tua manifestação de amor. Tu vai tirando essas coisas mazelas, tuas morais, para que possa manifestar amor, né? O entendimento é esse. Se tu é filho da perfeição, tu só pode ser perfeito. Em essência, perfeito. Eu só queria ler aqui que o pai Joaquim fala da comunhão lá, do batismo de Jesus, né? Então ele diz aqui, Deus disse no batismo de Jesus, referente ao Cristo, mentor de Jesus, que estava vindo para começar a ter uma comunhão com Ele.
Este é meu filho querido que me dá tanta alegria. Então ele, o Cristo, foi o escolhido e não pode ser questionado. Por ele ser um representante, o procurador de Deus. Deus falou novamente: este foi o nomeado por mim, ouçam-no. Então ali que diz que daquele instante começa o trabalho ostensivo, né, que durou 3 anos. Né? Então, no momento certo, talvez aquele que vai ser trabalhado nem desconfia, né? E dali a pouco acontece. É a Cláudia, né? Daí chega alguém e diz: ó, fez um acordo comigo, assinou. Ele mandou. Isso é meio O mentor complicado, disse viu? que isso é um acordo, nós temos que ler mais contrato. ele, o contrato. Que a gente não está vendo, esse é o contrato. E, e daí começa, Isso é pepino. e tu nem sabia às vezes, e daí a pouco tu está dentro da E o jogada. pior é que tu não tem mais capacidade emocional de se ver longe disso. Esse que é o interessante. Você, Quer se vê, ficar, quer você ficar. se vê sempre atrelado a uma situação em que você se identifica como real, né? Real no sentido de que não na matéria, mas na essência espiritual é a verdade. Né? Sim, que bate lá dentro, É né? verdade. Bate lá dentro. Então, exposto aí o assunto para que vocês possam digerir, né? Tirar suas conclusões, ficamos por aqui, dê o like Inscreva-se no canal, seja feliz. e paz seja convosco.